Área de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Eu sou Cassiano Cavalheiro e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN 93.5. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e te convido a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na nossa região. E lembrando que o DNA tem parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E a gente fica com você até às 17 horas e eu te convido, se você está nos escutando, nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E a gente vai contar quem é que a gente recebe aqui no estúdio hoje, né, Cassi? Vamos contar, mas antes de falar o nome do nosso convidado, a gente vai voltar no tempo lá para o ano de 1981. Neste ano, Pelé recebeu o título de atleta do século pelo jornal francês L'Équipe. E também neste mesmo ano aconteceu a primeira transmissão da Musical Television Video, a MTV, o canal de TV a cabo norte-americano de música. Que marcou uma geração, né? Anos 80, ali 90 também, MTV firme e forte. Morreram em 1981 Bob Marley e o cineasta Glauber Rocha. Por outro lado, em 1981, nasceu o piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, a cantora Beyoncé, e no dia 17 de novembro de 1981, nascia o nosso entrevistado de hoje, o escritor Enéas Tavares. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Enéas. Muito obrigado, Victoria, obrigado, Cassiano. Um prazer estar aqui com vocês na CDN, a rádio tão especial que valoriza tanto a nossa cultura e os nossos criadores locais aqui no DNA. Uma honra. Que legal, e a gente vai contar um pouquinho aí da história, quem é Enéas Tavares no nosso programa de hoje, né, Cassi? Vamos lá. Mas antes, vamos apresentar rapidamente ele? Vamos lá. O Enéas Tavares é professor na UFSM, escritor e roteirista. De ficção, ele publicou os livros A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson e Juca Pirama, Marcado para Morrer, além de Guanabara Real, A Alcova da Morte, Fantástico Brasileiro e Discursos do Corpo na Arte. Em 2020, a série live action roteirizada por ele, A Todo Vapor, estreou na Amazon Prime Video, e a sua graphic novel em parceria com Fred Rubin, O Matrimônio do Céu e Inferno, pela AVEC, que foi também produzida em 2019, foi lançada nos Estados Unidos. E também no ano passado, em 2020, ele lançou pela Dark Side Books o romance Partenon Místico, livro que integra o universo de Brasiliana Steampunk. A obra ficou entre os 10 livros indicados ao Prêmio Jabuti de 2021 e foi vencedor do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. Em 2021, também para a Dark Side, organizou edições de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e também A Máquina do Tempo, de... Me ajudem na pronúncia. A.J. Wells? Pode ser. Me ajudem. H.G. Wells, pode ser H.G. Wells. Pode ser. Que currículo longo, hein, Enéas? E agora nominado também ali entre os 10 do Jabuti. Que muito contente com todas essas produções. Como um santamariense, eu sempre tive assim um desejo de nunca sair da minha cidade, né? É uma coisa que a gente tem um pouco, especialmente com quem trabalha com produção cultural, de que a arte no Brasil acontece no eixo Rio-São Paulo, ou então numa capital como Porto Alegre, que tem uma cena efervescente de literatura, de música, entre outras áreas. E fico muito feliz de poder produzir todas essas coisas, seja na área de literatura, na área de audiovisual, jogos, quadrinhos, entre outras coisas, permanecendo na nossa Santa Maria, né, da Boca do Monte, que é a cidade que não apenas, né, me acolhe como professor, enfim, como produtor cultural, mas é a cidade onde eu nasci, a cidade dos meus pais, a cidade do Diário, da CDN. Então é um prazer poder fazer tudo isso e poder continuar na nossa Santa Maria.
Que joia. Isso, inclusive, é uma das reclamações, né, de gerações aqui de Santa Maria, que as pessoas se formam e acabam saindo da cidade, né, para poder seguir seus sonhos e alcançar o que desejam. Diferente de ti, que falou que conseguiu ficar aqui em Santa Maria e está super inserido aí, né, no mercado e também fazendo o que tu gosta. Mas antes a gente continuar o nosso papo, né, Vicky, vamos voltar mais lá pro passado? Isso, origens. Vamos contar das tuas origens, né? Tu comentou agora que tu nasceu em Santa Maria, né? Isso mesmo? Exato. Aonde que tu nasceu, em que bairro que tu cresceu aqui na cidade? Pois é, essa é a primeira peculiaridade. Quando eu nasci, eu acredito que os meus pais moravam no bairro Dores, e aos 2 anos de idade, em 83, nós nos mudamos para Ijuí. E aí começou um périplo, esse é um momento dramático aqui da entrevista, tá? Mas fiquem tranquilos que eu não vou chorar, não vou contar traumas de infância nem nada. Mas o meu pai era representante comercial. E era uma época em que a coisa, né, das vendas e tal exigia que ele a cada ano ficasse numa cidade diferente. Então nós saímos daqui quando eu tinha 2 anos e nós fomos para Ijuí, Santiago, Caciqui, São Borja, voltamos para Santiago. E depois, em 92, eu volto a Santa Maria, quando eu já tenho 10 anos. Nós passamos uma época em Itaara, minha avó morava em Itaara. Então, apesar de ter nascido em Santa Maria, eu fiquei esses primeiros 10 anos meio jogado de um canto para o outro, com a adição de ser filho único. Então não tinha irmãos para brincar / brigar. E quando eu estava começando a fazer as amizades na vizinhança, o pai e a mãe me diziam: olha, a gente vai ter que se mudar em função do trabalho do teu pai. Então isso fez com que eu tivesse assim, uma infância muito solitária, um pouco tristonha, mas por outro lado muito voltado assim, para bonequinhos, para brincadeiras com cartolina, muita história em quadrinhos e muita imaginação. Eu brinco com alguns amigos que eu tinha toda uma turma assim, de amigos imaginários, né, durante a infância, e que no final das contas vão acabar resultando nos personagens, né, que eu vou trabalhar com os livros. Então tudo tá lá naquela figura assim, do filho único de 5, 6 anos brincando sozinho e inventando os próprios amigos ou os próprios maninhos, como a minha mãe dizia. E foi em 92 que daí nós voltamos para cá, e desde então, tirando um ano em que eu morei em Porto Alegre durante o doutorado e o doutorado sanduíche fora do Brasil, não saí de Santa Maria, né, e estou aqui até o presente momento. E eu acredito que a UFSM seja fundamental para isso. Eu concordo contigo, né, Cassiano? Tem muitos amigos, muitos profissionais que são obrigados a sair da sua cidade, mas no meu caso, ter passado num concurso na UFSM em 2012 acaba também resolvendo uma dimensão da minha vida profissional e fazendo com que eu estabeleça, né, minha moradia aqui. E tu comentou que tu começou a ler quadrinhos quando tu tava nessa infância mais solitária, né? Nos conta melhor como é que a leitura ela entra na tua vida. Uhum. Eu sempre fui fascinado por desenho, né? Livros ilustrados. Meus pais eram muito religiosos, então eu cresci também cercado assim, por leitura da Bíblia, estudo da Bíblia em família, né? E tinha aqueles livros de A Bíblia para Crianças, né? Aqueles livros assim que hoje a gente vê assim, com o nariz um pouco torcido. E eram livros cheios de imagens. Pro pulo, né, de sair desses livros ilustrados para as histórias em quadrinhos não foi difícil. E é claro que eu contava com a minha mãe. Então meu pai viajava muito, mesmo a gente às vezes viajando com ele, e a minha mãe tinha aquele difícil papel de traduzir e ler para mim as falas de Mônica, Cebolinha, Tio Patinhas, Donald, entre outros personagens. Até que chegou um momento lá pelos meus 5 anos, e que de tanto eu incomodá-la para que ela lesse os balões para mim, ela disse assim: tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar o ABC, vou te ensinar o alfabeto, as sílabas, as palavras, e tu vai poder ler sozinho. Então eu fui alfabetizado, Vicky, com histórias em quadrinhos, em 5 anos. Quando eu fui para a primeira série em Juí, eu já sabia ler, então isso também facilitou um pouco, né, pelo menos aqueles primeiros anos escolares, né. Quais eram os quadrinhos que tu Era a Turma da Mônica e Disney, basicamente. Com aquelas antologias, assim, de histórias clássicas que eram publicadas aqui. A Turma da Mônica tinha um sabor especial já naquela primeira infância, porque eram histórias brasileiras, né? E eu lembro que foi um momento, assim, de revelação na minha vida, quando, depois de sonhar em virar astronauta, arqueólogo por causa de Indiana Jones, viajante no tempo, entre outros delírios infantis, né? Eu descobri que tinha gente que desenhava quadrinhos.
Quando eu me dei conta, né, que havia um profissional que escrevia e desenhava quadrinhos, pronto, né, descobri o que eu queria fazer na minha vida adulta. Isso Então, tu tinha que idade quando eu tu tinha em teve torno essa... de 7, 8 anos, eu acho, aproximadamente. Mas isso norteou o meu sonho. Eu passei a adolescência inteira desenhando, desenhei muito durante a adolescência. Fiz curso do Instituto Universal Brasileiro, que era aqueles cursos à distância, né? Eu lembro que vinha os livrinhos. Exato, vi os livrinhos. Eu lembro que a minha mãe comprou aquilo pra mim quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu fazia os desenhos, assim, mandava pro correio e tal, né? E aquilo acaba norteando, Vicky, a minha adolescência em termos assim de quero trabalhar com arte. A princípio desenhando quadrinhos, até perceber que eu não tinha um talento assim tão grande, além da trabalheira que é você trabalhar com desenho, né? E aí eu acabei enveredando no final da adolescência para essa coisa da escrita. Então tem alguém que escreve as histórias que vão ser desenhadas. Então eu acabo guiando um pouco o meu trajeto profissional com esse sonho que parte dos quadrinhos. No meio da adolescência, daí eu fiz aquela ponte, né? De passar de quadrinhos infantis para quadrinhos DC, Marvel, Vertigo, quadrinhos de super-heróis e para a literatura fantástica. A gente acabou de fazer o Dorian Gray, né? Essa nova edição para o Dark Side. O que foi um projeto muito especial, porque o Dorian Gray foi um dos primeiros romances que eu li na adolescência. É um romance que mudou minha vida. É um romance que te ajuda, assim, a compreender melhor os sentidos corpóreos, a olhar com mais atenção, a escutar as coisas com mais atenção. E Dorian Gray, Drácula, O Médico e o Monstro, entre outros livros, formaram um pouco esse caldo de adolescência, que é literatura fantástica, literatura de horror, quadrinhos de super-herói, entre outras coisas que eu estava estudando naquela época. Que legal. E tu nos comentava que aos 10 anos tu volta pra Santa Maria, né? E aqui tu tinha referências de autores, de desenhistas? Como é que tu chegava até as obras que tu gostava aqui? Não, eu não tinha. Anos depois, eu acredito que no final da década de 90, início dos anos 2000, no Shopping Santa Maria, nós tínhamos uma escola de quadrinhos, que era a Factory Escola de Quadrinhos. E eu cheguei a trabalhar uma época com eles e tal, e foi a primeira vez assim que eu pude conhecer um pouco da cena local, de muita gente que trabalha com quadrinhos aqui, a ponto de ter uma escola na época, né? Mas na adolescência eu conhecia pouco de Santa Maria, era mais uma visita assim, frequente a bancas de revista, né? Era uma época que tinha muita banca, então não tinha uma ida ao centro em que eu não ia para a banca para ver o que estava saindo. Além das bibliotecas escolares, né? Eu revisitei agora a minha escola do coração, onde eu fiz a 7ª e 8ª, que foram os melhores anos escolares, de longe, né? Que eu fiz no Colégio Municipal Araci Barreto Sacks, que fica na Silva Jardim, perto ali do Itaimbé, né? A biblioteca do Araci foi a biblioteca onde eu descobri Quo Vadis, o Henry Sienkiewicz, o próprio retrato de Dorian Gray, um romance brasileiro chamado Os Noturnos, da Flávia Muniz. É um romance publicado no início da década de 90, e ele é meio Lost Boys, assim, é uma história de vampiros, uma gangue de vampiros motoqueiros em São Paulo. E eu achei aquilo muito inusitado, né? Mas quer dizer então que não há só pessoas escrevendo sobre esses monstros fora do Brasil, mas há pessoas no Brasil também fazendo isso. Então essas e outras descobertas, Araci Barreto Sacks, adicionado depois à biblioteca do Maria Rocha, onde eu fiz o ensino médio junto com o técnico, né? O Maria Rocha ofertava na época um técnico em contabilidade e processamento de dados, e a biblioteca do Maria Rocha também foi uma outra fonte inesgotável, assim. Então eu sempre fui um pouco... Eu sou filho único, né? Então tem aquela coisa assim de ser o sujeito meio estranho, meio quieto, né? Que adorava... Tu falou agora das bibliotecas escolares, né? Tinha bastante frequentadores das bibliotecas, ou tu era mais solitário também? Não, a biblioteca era o castigo, né? Você, Vitória, que não está se comportando já para a biblioteca, que coisa horrível isso na nossa cultura, né? Não, sempre tinha, né? Sempre teve uma percepção, assim, de que meninas gostavam mais de livro, pelo menos essa era a minha visão lá no ensino médio, né? Então sempre eu tinha uma ou outra amiga com quem trocava, né, livros, e a biblioteca de vez em quando era frequentada quando algum professor bolava, né, alguma boa atividade. Hoje nós vamos para a biblioteca, e as melhores atividades era quando os professores faziam o seguinte: vamos para a biblioteca e você, Cassiano, vai escolher o livro que chamar a sua atenção. E você, Vitória, vai escolher o livro que chamar a sua atenção. Ao invés daquela coisa de vamos para a biblioteca para ler as obras A, B, C, D e E, né? Que é uma coisa que, dando o arco, assim, o salto temporal, eu tento motivar, assim, os meus alunos especialmente, né? A entender a biblioteca
menos como aquele lugar que você vai com o encontro marcado. Vou na biblioteca para pegar o título XYZ. E mais como esse espaço que convida ao passeio, à aventura, à descoberta, a pegar os livros que chamam a atenção, né? A nossa biblioteca central, por exemplo, da UFSM, é um espaço inesgotável dessas experiências. Então, é perpassado um pouco por esse lugar que alguns professores tratavam como castigo, mas outros professores tratavam, né, como o país das maravilhas, de descobertas e histórias infinitas. Que legal. E isso te ajudou a te formar enquanto escritor? Sim, bastante, bastante. A ponto de eu ir fazer letras, né? Eu optei por letras na nossa federal. A minha família nunca foi uma família assim de grandes condições financeiras. Então, eu consigo fazer um curso universitário por morar em Santa Maria e por ter uma universidade como a nossa UFSM. E isso me propicia, assim, num primeiro momento, uma ideia assim, de que eu ia para letras, né? Para aprender a ser escritor. Porque, né, Cassiano? Poxa, você quer trabalhar com escrita, então o que você vai fazer? Letras, não é óbvio? Parecia óbvio para mim, mas não era. Era o primeiro semestre, fui eu levar os meus contos lá para uma professora de produção textual, e ela muito delicadamente, muito sensível, olha, legal, né, tem esse sonho e tal, mas assim, letras não é sobre aprender a ser escritor. Aqui você aprende a pesquisar a literatura e a ensinar a literatura, porque é um curso que forma professores, né? E se isso significou num primeiro momento uma certa tristeza, para não dizer desapontamento, né? Por outro lado, eu também entendi rapidamente que ensinar literatura era uma forma de trabalhar com literatura. Ensinar e pesquisar histórias era uma forma de trabalhar com histórias e, sob um certo aspecto, realizar aquele sonho, né, de trabalhar com arte, além de ter muito essa preocupação assim de ter um curso que me possibilitasse conseguir trabalho e conseguir ter, né, uma fonte de renda o mais rápido possível. Então, letras me permitiu isso. Eu comecei a dar aula nos primeiros semestres, mas ao mesmo tempo me permitiu um aprendizado, não de escrita em si, mas ao mesmo tempo sim, porque tudo que você lê aumenta o seu vocabulário. Todo autor que você descobre te ensina novas formas de criar uma história. Tudo aquilo que você pesquisa resulta numa compreensão melhor de arcos narrativos, criação de personagens complexos, né, trama literária, gêneros literários. Então, mesmo o curso de letras tendo sido muito focado no ensino da literatura como professor, eu certamente não seria o escritor que eu sou hoje sem essa formação. E tu nos contou que tu começou a desenhar primeiro, né, ainda criança, e escrever. Quando é que tu começa a escrever os teus contos? Outra história triste, né? Eu tô trazendo aqui na CDN só histórias tristes, né? além da historinha do filho único, né? Eu me apaixonei, né? Me apaixonei lá no alto dos meus 14 anos, né, Victoria? E é claro que eu não tinha coragem, né, de chegar perto da menina. E na época, eu tinha acabado de ver no cinema, com uma amiga, um filme que adoro e revejo até hoje, que é o Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, né, com o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. Aquele filme é um assombro, não só porque é o amor, né, e você tá no meio da adolescência, se apaixona a cada semana, mas eu achei demais aquilo, né? Era um texto antigo, é o texto da peça de Shakespeare, 1590, só que recriado, né, com um imaginário que é moderno, com pistolas, com tatuagens, né, uma estética neobarroca e tal. E eu saí daquele filme querendo saber que autor era esse Shakespeare e que peça era essa, Romeu e Julieta. Motivado por isso, quando eu me apaixono, né, por essa menina, eu tive essa brilhante ideia, né, já que eu não tenho coragem de chegar perto dela, eu vou escrever poemas, né, porque é óbvio, né, se você escreve poemas, em algum momento ela vai receber os poemas, e é claro que ela vai se apaixonar de volta, né. Então eu acho que esse foi o primeiro momento, tá, escrever muitos poemas, eu tinha esse caderninho, onde estavam lá os meus sonetos, os meus pobres sonetos, com rimas pobres e tal. O final da história não é tão bonito, o caderno em algum momento chegou, né, nas mãos dessa menina, mas ela gostou, mas não a ponto de se apaixonar por mim de volta. Mas o coração partido rendeu aí uma trajetória. Exatamente. Daí, a partir desse caderno, aquilo serviu muito de estímulo, assim, para, cara, que bacana fazer isso. Porque tem uma coisa interessante da escrita, né, que é muito lúdica, e que eu sempre vi e continuo vendo como tão divertido quanto montar quebra-cabeça. Você tem essas peças, esses 24 signos que formam palavras, essas palavras formam frases, e dependendo da combinação que você dá a essas palavras,
Você produz um poema romântico, você produz uma história de crime, você produz um conto de terror ou outras coisas que você venha imaginar. Então eu acho que tem esse aspecto assim mais da brincadeira e do lúdico que nunca eu vi assim embora da minha produção. E que acaba me levando a gêneros que também são lúdicos, né? A literatura fantástica, as histórias de terror. Quando eu me aproximei dessa professora de letras lá no primeiro semestre, era uma coletânea de contos de terror, né? O que para ela era muito curioso, assim, porque letras tem uma coisa da alta literatura, né? Dos autores mais clássicos. Então. Que joia, quanta história, né? E a gente vai saber ainda mais histórias do Enéas no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, em seguidinha a gente volta. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. É segurança, é tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220 6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. De segunda a sexta, às 9h30, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping. É segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Memória. Nas tardes de domingo, você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 17 horas, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, o professor e escritor Enéas Tavares. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. E vamos continuar nosso bate-papo, Cassi? Vamos lá. A gente estava ouvindo ali o Enéas contar algumas histórias de infância, início de faculdade também, quando começou a escrever. Queria saber, Santa Maria, nesse contexto, o que te manteve em Santa Maria? Como a gente estava falando ali no início, que muitas pessoas não têm essa oportunidade, né?
dentro do teu contexto aí, como é que tu viu, assim, que dava pra ficar em Santa Maria e dava pra fazer o que tu gosta, que é escrever, que é lançar livro, que é... Num primeiro momento, foi a experiência do primeiro livro, né? O meu primeiro livro foi publicado em 2014, A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, e ele foi publicado em função de um concurso literário. Eu estava escrevendo já esse livro há um certo tempo, aí a gente cai naquele grande desafio do escritor ou escritora quando está começando, que é como eu faço para chegar nas editoras. Há vários caminhos, né? O mais tradicional de bater nas portas, editais públicos, entre outros, e os concursos literários. E esse concurso, Cassiano, foi muito singular, porque ele foi idealizado por um sujeito chamado Afonso Solano. É um grande podcaster do Matando Robôs Gigantes, é escritor também, tem uma série chamada Espadachim de Carvão. E ele foi idealizado do seguinte modo, né? A primeira fase do concurso era resuma o seu romance em um tweet. A segunda fase do concurso é resuma sua obra em um parágrafo. A terceira fase, mande o manuscrito. E a quarta fase era uma entrevista Skype com os finalistas. E no final desse processo, Lição de Anatomia, por várias razões, enfim, foi escolhido pela editora e foi publicado. Na primeira reunião editorial que eu tive com o Afonso, Cassiano, esse assunto veio à baila. Né? Até que ponto eu precisaria sair de Santa Maria para poder fomentar e articular a minha carreira literária. E a fala do Afonso foi muito ilustrativa e instrutiva. É óbvio que você morar hoje, né, isso em 2014, você morar hoje em Rio, São Paulo ou em outra capital facilita algumas coisas. Mas o que é fundamental hoje é você estar nas redes sociais. Se você for um autor que está nas redes sociais e estiver disposto a de vez em quando viajar para participar de uma Comic Con Experience, de uma Bienal, tá tudo resolvido. Agora, não pode não estar nas redes sociais. Então isso me deu uma tranquilidade, né? Na época eu interagia um pouco nas redes sociais, mas não era algo que eu dedicava muita energia. E passei então a olhar, né, redes sociais como Facebook na época, Twitter, Instagram, como grandes potenciais, como grandes vitrines que possibilitariam mostrar o meu trabalho, mostrar a minha arte sem sair de Santa Maria. Eu colocaria um segundo elemento que daí é muito pessoal, que tem a ver com qualidade de vida. Porque eu já morei em Porto Alegre. E conheço São Paulo, conheço o Rio de Janeiro, conheço uma dinâmica, Cassiano, que é, às vezes, da ordem de você ficar 2, 3 horas no trânsito. E chegar em casa completamente esgotado. Em Santa Maria, eu moro a 5 minutos da UFSM. Trabalho muito na UFSM Silveira Martins, estou a 20 minutos lá, sem enfrentar trânsito, né, naquela vista maravilhosa. Então, esse aspecto da qualidade de vida também fomenta a minha produção, porque eu não conseguiria fazer tanta coisa se eu estivesse em qualquer outra cidade. E é uma coisa que as pessoas me perguntam, cara, como é que você consegue trabalhar com literatura, quadrinhos, audiovisual, dar aula? E a minha resposta é Santa Maria. Em Santa Maria, eu tenho a cidade do tamanho certo, com os estímulos familiares, pessoais, afetivos, né, que me possibilitam produzir todas essas coisas e ainda ter tempo de descansar, afinal a gente precisa descansar e viver, né? Enéas, eu também quero aproveitar e não posso deixar passar esse momento de uma pessoa que escreve, que tem ligação com quadrinhos. A gente teve recentemente uma polêmica, né, envolvendo o filho do Superman, né, que deu um beijo em outro rapaz e virou assim, Twitter, Instagram, notícia. O que tu pensa, qual que é a tua opinião assim, a respeito desses roteiros novos e dessa representatividade nos quadrinhos hoje? É fundamental. Toda a minha literatura, Cassiano, trata de representatividade por uma questão, primeiro, estilística, né? A literatura que eu produzo hoje, ela compõe essa série brasiliana Steampunk, que é uma liga extraordinária com heróis da literatura brasileira. Então, assim, eu tô recuperando heróis e heroínas de 100 anos atrás e trazendo para esse Brasil de ficção científica, para esse Brasil steampunk. Um exemplo, alguns desses heróis são os protagonistas do Ateneu. Né? O Partenon Místico, ele é protagonizado por Sérgio e Bento, que no Ateneu de Raul Pompeia, né, um romance publicado em 1890, compunham uma dupla de namoradinhos. O Raul Pompeia, inclusive, coloca isso, né, a relação dos dois, a perseguição do Aristarco, que é o diretor. Né? No universo do Brasiliana, que se passa 10 anos depois do Ateneu, eles cresceram e se transformaram num casal de aventureiros do oculto. Então, assim, para mim é menos uma questão de bandeira ou uma questão de preciso tratar de determinados assuntos. Né?
E muito mais uma questão de, somos seres humanos, né? E o afeto ele é tão múltiplo e tão multifacetado e está na nossa literatura desde sempre. Né? Não é algo assim, estou inventando uma relação homoafetiva, por exemplo, em romances contemporâneos. Não, isso faz parte da nossa literatura há mais de 100 anos. Pombinha e Leone, lá no Cortiço, entre outros exemplos, né, que nós poderíamos citar. Trazendo para a contemporaneidade, o escândalo que determinadas representações, né, de afetos, de amor, enfim, são configuradas, acho que tem muito a ver com o nosso período histórico. Eu estava na Bienal do Rio, de 2019, lançando Juca Pirama Marcado para Morrer, né, que é o outro romance também do universo do Brasiliana. E eu estava lá quando os fiscais cariocas foram de stand em stand abrindo livro e quadrinho, né, em função de outro beijo, né, de dois personagens masculinos, enfim, era um quadrinho da Marvel Comics, né? E eu digo a vocês assim, é estarrecedor que em 2019, ou então 2021, para falar sobre o filho, né, do Superman, nós estejamos escandalizados e vendo, né, expressões de ódio, né, e de revolta com respeito a afeto, com respeito ao amor. Mas eu acho que é um sinal um pouco dos tempos que nós vivemos e da importância da gente continuar tratando desses assuntos, eu insisto, menos como uma bandeira e mais como naturalidade. Né? Geralmente quem fala contra ou quem se assusta, como o jogador de vôlei que falou ali onde vamos parar, é porque se sente ameaçado em função das crianças. Querem transformar minhas crianças. Tem como explicar para essas pessoas que as crianças serão adultos todos diferentes, que ninguém é igual e que independentemente as pessoas serão diferentes, né? Não tem como ser todo mundo igual, mesmo que fosse assim, sim, a partir de agora é para todo mundo ser gay. Não seria assim. Exato. Sim, a partir de agora todo mundo será hétero. Não vai ser assim. As pessoas todas são diferentes. Tem como explicar isso de alguma forma? Não sei, né? É especialmente difícil quando as pessoas não estão dispostas a ouvir, né? Eu acho que o grande problema de todo esse debate contemporâneo é isso. Quantas vezes a gente senta com pessoas que pensam diferentes de nós e que a possibilidade do diálogo se apresenta, né? Eu acho que esse comentário do tipo assim, onde é que nós vamos parar com as nossas crianças e tal, isso tem a ver com toda a ideia de livro infantil que sempre esteve na história, né? Toda a história da literatura infantil, eu vi isso muito na tese, trabalhando com William Blake, ela é produzida por adultos que vão produzir uma versão idealizada do que seria a infância. Agora, queridos, vocês lembram qual era a cabeça de vocês aos 5, 6 anos? Ninguém aqui é absolutamente inocente, ainda mais no que diz respeito ao amor, no que diz respeito ao desejo, ainda mais vivendo numa cultura midiática como a nossa, em que sexualidade, erotismo, beijos, afetos estão em cada fagulha de imagem, né? Então eu acho que é um pouco ingênuo a gente achar, né, que um quadrinho que mostra um beijo vai modificar, vai desencaminhar, vai deturpar a mentalidade ou a orientação de uma criança, né? Acho que o nosso desejo é muito mais forte do que qualquer influência externa e não pode ser moldado por aquilo que a gente lê, não lê, deixa de assistir ou assiste. Quantas histórias, né, de meninas, princesinhas submissas e apáticas e passivas era tão naturalizado até bem pouco tempo, né? E que agora, hoje em dia, que se fala, né, em mulher empoderada, em ser dona de si, da sua história, de tomar suas decisões. Enfim, né? Velha história que a literatura reflete aí com a sociedade. Vamos seguindo o baile aí. Tem mais perguntas aí, Vicky? Temos muitas perguntas, né? Continuando então, Enéas, depois que tu cursou letras, como é que tu te encaminhou aí? Tu comentou que tu passou num concurso da UFSM, né? 2012, né? 2012. Tu te forma em que ano? Eu terminei a graduação em 2006, terminei o mestrado em 2008 e o doutorado em 2011. Foi no ano seguinte que daí teve o concurso. Uhum. E esse concurso, ele te deu estabilidade para te continuar na tua carreira como escritor? É possível só ser escritor sem ter outra profissão hoje em dia no Brasil? Excelente pergunta, Victoria, porque a gente tem essa ideia, né, de que o salário do artista é aplauso, né? O salário que o artista recebe é o reconhecimento e tal. E um artista é um profissional, como qualquer outro. Eu defendo muito no meu campo de atuação, Victoria, que os projetos, né, literários, quadrinísticos, eles têm uma viabilidade comercial.
Não por uma questão assim capitalista, né, em última instância, de quero ganhar muito dinheiro com a minha arte. Isso acontecer tá ótimo, né? Mas quanto mais pessoa consome a sua arte, compra a sua arte, mais pessoas estão lendo a sua arte, estão acessando aquilo que você faz. E eu escolho literatura fantástica como primeiro grande projeto, assim, em termos de carreira, porque é uma literatura que se pretende vendável. Né? Tanto que a categoria do Jabuti, criada ano passado, é literatura de entretenimento. E eu assumo, né, essa legenda com muita sobriedade, porque não existe nada mais encantador do que você entreter alguém. E entreter através da leitura, através, né, da literatura fantástica, através das histórias. Então, eu acho que é um momento, assim, muito especial no Brasil em que isso é possível. Eu conheço poucos escritores que vivem exclusivamente dos DAs dos seus livros. Há alguns que vivem exclusivamente dos direitos autorais, especialmente aqueles autores que têm, assim, 20 anos de carreira. E eles têm já 15 livros publicados, 20 livros publicados. Então, a cada semestre, você está recebendo DA de 20 livros. Que pode ser um DA que talvez não seja assim, né, um valor tão alto, mas é um valor que permite, né, que você tenha uma vida muito tranquila. Só que, além disso, escritores hoje traduzem livros, escritores hoje participam de eventos, aí recebem um cachê por uma palestra, ministram oficinas de escrita, fazem mentoria, né, então que é quando eles são contratados por escritores jovens para que eles possam fazer uma leitura crítica, dar uma orientação especial. Então, sim, é possível viver de arte, não é fácil, né? Eu acho que é um caminho um pouco mais tortuoso do que outras searas profissionais. Mas voltando ao início da tua pergunta, Victoria, letras, sem sombra de dúvida, me deu uma coisa importante, que foi estabilidade, né? Porque eu acho que o grande problema é esse da carreira artística, né? Quando você emplaca um projeto, o retorno financeiro vem, e ele é um belo retorno financeiro, só que é um retorno que vem uma vez por ano. No melhor dos momentos, 2 vezes por ano. E você vai ficar meses inteiros sem ter nenhum recurso, né? Então, ter uma outra atividade, que é o caso de 90% dos escritores no Brasil, ter uma outra atividade jornalística, docente, ou até mesmo em outras áreas de atuação, pode funcionar para que você tenha essa estabilidade. Passar num concurso numa federal me dá outra coisa também, que foi essencial, né? Que é tempo. Nós temos muita coisa para fazer numa federal, né? Eu sou coordenador substituto da UFSM Silveira Martins, sou coordenador das 3 licenciaturas do curso de letras. Então, assim, trabalho é o que não falta, a gente trabalha muito, sim. Mas ele é um trabalho que não é tão desgastante como outras atividades profissionais que nós teríamos. Então eu posso tranquilamente trabalhar o dia inteiro na UFSM e ter energia para 18 escrever 2 horas, por exemplo, né? Então eu acho que essa administração e esse cuidado, eu não estaria onde eu estaria sem a UFSM, tanto em aspecto de formação como de estabilidade profissional. Que bacana. E Enéas, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico. Respondendo a tua pergunta aí que tu estava me perguntando por mensagem, mas para que tu quer contato? Então, nesse nosso quadro, algumas pessoas que te conhecem, ligadas a ti, dão um pequeno depoimento falando quem é esta pessoa que está nos falando. E eu vou pedir pra gente rodar esse primeiro depoimento. Vamos ver se tu reconhece essa voz. Eu conheci meu querido amigo e colega Enéas na graduação do curso de letras da UFSM. Desde lá, acompanho muito de perto o seu trabalho e nos tornamos parceiros em alguns projetos, como a FLISME, a Festa Literária de Santa Maria. Talvez pela própria formação na UFSM, noto no Enéas um comprometimento e uma intensa doação à instituição, o que hoje se traduz também no seu trabalho de coordenador do curso de letras. Excelente trabalho, por sinal. Dentro e fora da UFSM, admiro a sua capacidade criativa, a sua versatilidade na produção cultural, o seu empenho na produção cultural e a força da sua expressão em algumas lutas importantes. Enfim, guardo muito carinho por esse amigo e colega e aproveito também para agradecê-lo pelos laços que criamos. Obrigada.
Reconheceu esta voz? Reconheci, que coisa boa. Minha querida colega. Pode repetir, por favor, teu microfone estava desligado. Sim. Quem é essa voz? Raquel Trentin, grande parceira aí do curso de letras, professora de literatura portuguesa, uma grande leitora. E uma grande heroína também de todo o trabalho, né, que a gente faz a partir da nossa festa literária de Santa Maria. E muito comovido porque Raquel é uma colega que eu admiro muito, né, e que, por quem os alunos têm um grande carinho e uma grande gratidão. Então, fico comovido aqui com o depoimento. Inclusive, tu tem uma colega próxima também que tu já trabalhou junto e que antes de ti também foi indicada ao Jabuti ano passado, né? Exato, a querida Nikellen Viter. Aliás, nesse contexto, acho que eu tenho um recadinho aqui também que não está no roteiro, mas que chegou agora, que ela quer participar. Para aí. O Enéas reúne em si uma quantidade de qualidades tão incríveis e impressionantes. Eu conheço poucas pessoas com tanto talento, capacidade de trabalho, criatividade, organização e capacidade de organização. E ainda brilhantismo acadêmico, né? Ele está o tempo todo estabelecendo órbitas, seja em torno de si, seja em torno dos outros mesmo, com uma generosidade e uma gentileza que são ímpares. Ainda com um enorme charme e elegância. Ele é um amigo único e ainda um artista incrível e um baita professor. Assim. É uma dádiva conhecer e contar com o Enéas como um amigo e um parceiro de trabalho. Valeu, amigo. Beijão. Um beijo, Nica. Que alegria. Nikellen, que além de ser uma referência para a nossa literatura local, é também uma parceira, uma cúmplice aí de projetos com o nosso Guanabara Real. E eu tenho uma história muito engraçada com a Nikellen, né? Quando eu estava começando a trabalhar no Lição, estou eu pesquisando no Google, né, sobre steampunk, que é o gênero de ficção científica com o qual eu trabalho. E de repente, a segunda menção no Google é Santa Engrenagem, evento steampunk com autores de Santa Maria na Atena Livraria. E isso em 2013. E eu quase desmaiei, porque eu pensei, cara, qual é a possibilidade de ter 2 escritores trabalhando com steampunk, que é um gênero um tanto reconhecido dentro do nicho, mas em todo o Brasil, né? E em Santa Maria, e pessoas que estão produzindo, e foi naquela tarde que eu tive a oportunidade de conhecer a Nikellen, antes ainda da publicação do primeiro livro, e o AZ Cordenonze, que também forma aí a nossa tríade, né? Nós gostamos de brincar que nós formamos a tríade do Steampunk Santa Maria. Que coisa boa escutar a voz dela. Um beijo, Nick. Que joia, um beijão pra Nikellen, grato pela participação, e também ela já esteve por aqui pelo DNA, quem quiser conferir a entrevista dela, tá no YouTube, e a gente vai pro intervalinho, a Victoria já tá apreensiva ali, me enxergando. Cassiano, intervalo, não esqueça! Intervalinho, a gente volta já. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor.
Todos os ambientes do Tazlo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping. É segurança para aproveitar a noite. Tazlo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Quer ganhar R$40 mil e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame, há 40 anos, construindo histórias. DNA. Vitória de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Voltamos com DNA, a identidade da nossa agente. Sou Cassiano Cavalheiro e a gente segue aqui, eu e Vitória de Bortoli, ao lado do professor e escritor Enéas Tavares, nesse bate-papo que já está chegando nos minutos finais. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E lembrando que o DNA tem a parceria de Tazlo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E Enéas, além dos quadrinhos, dos teus livros, da literatura, tu também pulou pro cinema, né? Nos conta como é que tu foi parar nas telas. Como roteirista, veja bem, como roteirista. Porque a Nikellen falou que é charmoso quando vê alguém tá achando que ele tá... que é um ator. Exato, mas poderia. Exato. Todo professor é um pouco um ator frustrado, dizem. Mas no meu caso, Cassiano, eu confesso que sim. Eu confesso que o meu prazer também de sala de aula, porque tem um pouco uma verve dramática, teatral, né? Mas no caso desse projeto audiovisual, A Todo Vapor, eu assino só o roteiro, né? Não há participação especial, não tem nenhum boticário, né? Faço a participação como um boticário. Não, nada disso. Tem só uma roteiro. pontinha ali. Não. Até porque a série, ela foi produzida toda em São Paulo, né? É da Cine Kings, que é a produtora do Felipe Reis. Nós fizemos o roteiro aqui em Santa Maria. Eu e Fred Rubin trabalhamos nos quadrinhos, né? O Fred Rubin, que também é aqui de Santa Maria, um grande desenhista de quadrinhos. Aquilo, né, de você entender que não vai desenhar, vai escrever para que eu desenhe, encontrei Fred Rubin, entre outros parceiros. E o Felipe Reis, ele estava apaixonado pelo gênero steampunk, contata um grupo magnífico lá de São Paulo, que é o Conselho Steampunk, que é um fã-clube de entusiastas do gênero, e pergunta pra galera de São Paulo: olha, quero fazer uma série, eu já tenho uma websérie no meu canal, Conversas de Elevador, que é a primeira websérie brasileira, e quero agora fazer uma coisa fantástica, uma coisa mais aventura, e queria uma indicação de vocês. Aí indicaram o meu nome: olha, tem esse cara, ele publicou um livro, né, a lição de anatomia, esse é o telefone. O telefone toca, liga o Felipe Reis, se apresenta, diz: não, cara, eu queria marcar um café contigo aqui em São Paulo, né, pra gente conversar. Deu lá um endereço na Paulista, ele morava perto da Paulista na época, e aí eu informei: eu não tô em São Paulo, eu não tô nem no estado, né, de São Paulo, moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Só uns quilômetros longe. 1.300 quilômetros, porque nesse meio tempo eu namorei uma paulistana, então eu sei até a quilometragem, viu, que tá 1.300 quilômetros. Mas, Felipe, gosto da ideia, tô disposto a trabalhar contigo, seria um sonho, se não tiver problema da gente fazer todo esse trabalho à distância.
Então a gente teve muita reunião Skype, muito diálogo WhatsApp, né? O argumento inicial a gente vai escrever junto, também por uma função econômica, né? A primeira proposta do Felipe foi fazermos uma adaptação do Lição de Anatomia. Eu disse, cara, você tem 4 ou 5 milhões de reais, porque tem muitos zeppelins, tem a terra abrindo, tem explosões robóticos. Não, cara, não, é uma produção mais módica. Não, então a gente faz um roteiro inédito, no interior de São Paulo, porque daí não tem os robóticos. Ali a gente já economiza uns 2 milhões. No interior de São Paulo, os heróis vão para perseguir, investigar um crime, enfim, a gente monta o roteiro de acordo com as locações. Então, esse é o salto, né, que eu dei, é um imenso sonho. É uma série que teve várias dificuldades e desafios, né, mas que chega aí no lançamento com a distribuição da O2 Play e na Amazon Prime. Então, aqueles que têm o Prime Video em casa podem procurar A Todo Vapor. Uma minissérie em 8 episódios. A Liga Extraordinária Brasileira tá lá, com Juca Pirama, Capitu, Sérgio Bento, Vitória Cauã, Dr. Benignos e outros, investigando misteriosos crimes. Que maneira legal de conhecer esses personagens, né? Não aquelas leituras obrigatórias, assim, né? Exato. Tu conhece na série e depois que interessou, vai procurar na obra. Exatamente. Nós temos todo um braço educacional do nosso trabalho que vai muito nessa direção, Cassiano, que é assim, como seria uma aula de ensino médio que ao invés de uma discussão teórica de um texto do século XIX, nós víssemos uma websérie ou uma série steampunk contemporânea. Ou então lêssemos um romance de literatura fantástica ou quadrinhos de estilo steampunk. Então a proposta do A Todo Vapor e de Brasiliana Steampunk é um pouco também produzir essa ponte, né? Reapresentar a nossa cultura, a nossa memória para uma nova audiência. Que legal. E a gente tem mais uns recadinhos para ti, vamos rodar? Esse é um momento de tensão. Já vai, Quem será? Já vai rodar. Quem será? Aí tu fica na expectativa. O Enéas é um desses grandes colaboradores e parceiros de trabalho que eu colecionei nessa trajetória trabalhando com arte. E é sempre muitíssimo gratificante trabalhar com ele, porque ele transborda entusiasmo sempre em tudo que faz, né? Seja escrevendo, seja dando aula, falando sobre arte, e então é sempre muito gratificante. O Enéas é um cara que também sempre tenta fazer o cenário artístico, cultural da cidade dele se sobressair. Ele organiza eventos, exposições, ele sempre está tentando fazer os artistas orbitarem ao redor dele. Então é muito importante ter uma pessoa que valoriza a produção artística da própria cidade também, né? Então fica aqui um grande abraço para vocês, um grande abraço aí, Enéas. Conheçam mais o trabalho do Enéas, vão atrás, vale muito a pena. Um grande abraço a todos. O que dizer de Enéas Tavares, que não é só um talentoso professor, autor, roteirista, um artista, também um ser humano incrível. Poder conviver e dar vida, voz, corpo aos personagens de Enéas Tavares é de fato um privilégio, conviver com ele também. Eu espero ter a oportunidade de viver ainda outros personagens de Enéas Tavares. De quem são essas duas? Calma que tem mais um. Mais uma? O que falar de Enéas Tavares? Bom, primeiro que a nossa amizade, aí, a nossa parceria, ela é uma alquimia rara, cara. Uma química rara que a gente teve. Impressionante. Nós temos talentos complementares. Aprendi muita coisa com o Enéas desde 2017, que foi quando a gente se conheceu. Mesmo eu estando aqui em São Paulo, ele estando aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma conexão muito profunda e que está trazendo muitas coisas para nós dois, e não tenho dúvidas de que essa parceria vai ter vida longa. Então o que eu posso falar do Enéas é isso: é um cara extremamente talentoso, inteligente, um cara que tem uma retórica impressionante. Gosto muito do jeito como ele lida com as situações, como ele consegue expor as suas opiniões sem ser agressivo, sem ser egoísta.
Cara, só tenho elogios aqui pro Enéas, de verdade. Deixo o meu grande abraço. A única coisa ruim é essa, que ele tá longe, entendeu? Se ele tivesse um pouco mais próximo, a gente com certeza ia estar convivendo mais aí, e o que pra mim seria uma honra. Grande abraço, Enéas. Saudades, cara. Agora sim, de quem são essas 3 vozes que ouvimos aí na sequência? Um abraço, devolvo aí ao Fred Rubin, primeiramente, né, o grande amigo e grande parceiro aí dos quadrinhos, sujeito que logo logo já tem projeção nacional e logo logo vai ter projeção internacional na sua arte. A segunda voz, que eu acredito ser de Nyoko Takedo, de Bruna Aiso. Acertou! Ele ficou ali me olhando de quem é esta voz, mas descobriu. A grande, a bela, a entregue, a talentosa Bruna Aiso, uma atriz fenomenal, atriz de novela, atriz de série, uma grande apresentadora de eventos e uma das personagens mais fascinantes aí do nosso A Todo Vapor. E Felipe Reis, o meu parceiro aí nesse empreendimento audiovisual, sujeito que tem muita energia e também muito, muito carinho, né? E aquela rara qualidade de um lado, uma doçura e uma alegria, mas do outro lado aquele pulso firme que todo diretor, produtor, enfim, tem que ter, né? Então deixa um abraço aí aos 3 e muito obrigado pelas palavras carinhosas e doces, bem emocionado aqui. E me diz uma coisa, Enéas, tu começou a escrever ali e logo teve um coração partido. E agora como é que tá esse coração? Agora? Essa pergunta é ótima. Esse coração tá bem, tá bem inspirado, tá bem motivado. O Lição de Anatomia, ele nasce disso, né? A Victoria remeteu aí essa participação, tá cheia de histórias tristes, né? Eu me divorciei em 2014, início de 2014. Um casamento de 8 anos, casei muito cedo. E eu e a minha parceira na época, a gente se amava, se gostava muito, mas enfim, o relacionamento desgastou. E boa parte do meu coração partido está em Lição de Anatomia, que foi esse romance que eu também escrevi para dar conta disso, né? Muita coisa aconteceu, muitos outros relacionamentos e acho que nesse momento o coração tá pulsando, como o Cassiano acaba de mencionar, sempre apaixonadamente, sempre cheio de inspiração. Então vamos ouvir nosso último depoimento. Na vida e na arte, Enéas é para mim um exemplo, uma inspiração pelo caráter, pela generosidade, pelos talentos plurais aos quais ele se dedica de maneira tão profunda. Seja como artista, como educador, como mestre, ele não faz nada de modo superficial. Em todas as suas searas de criação e de atuação, eu vejo brilhante em sua inteligência, audaz em seus propósitos, mágico em sua criatividade. Eu considero um homem absolutamente raro, um artista imprescindível e uma dádiva sagrada de Santa Maria para o nosso país. Mas de quem é essa voz de locução do aeroporto? Pois é. Essa voz é de Márcia Heloísa, uma mulher que eu admiro muito, uma grande tradutora, uma grande poeta, uma grande crítica. Minha parceira na Dark Side, é uma das editoras da Dark Side, de vários projetos que nós estamos desenvolvendo lá. Além de ocupar um espaço muito, muito especial, muito singular no meu coração. E concordo com o Cassiano, uma voz marcante, boa, impressionante. Né? Uma voz aveludada. Exato. Muito obrigado pela tua participação, muito feliz de te receber aqui. E parabéns pela trajetória, pela carreira, pelas boas ideias, pela criatividade, por ser esse profissional tão dedicado.
e que sempre acreditou, né, e tá levando o nome de Santa Maria aí para literatura, para o audiovisual, para os quadrinhos, e a gente fica muito feliz de estar muito bem representado contigo, com a Nikellen, com tantos outros. É um orgulho mesmo escrever cada matéria, cada informação que vocês nos passam que dá orgulho, como agora essa indicação mesmo ao Jabuti. Então, parabéns e obrigado. Como a Márcia falou agora, é de Santa Maria pro país e pro mundo, né? Exato. Com certeza é um orgulho pra gente. E obrigado por ter vindo compartilhar um pouquinho da tua trajetória. Já tá convidado pra vir uma próxima vez, porque quantas histórias faltou, verdade. né? É verdade. Mas o nosso tempo acabou, a gente vai ficando por aqui. Hoje também eu me despeço do DNA, agradeço aos nossos ouvintes. Nosso último dia de Victoria de Bortoli, obrigado. Mas eu sei que o programa vai ficar muito bem acompanhado aí com o Cassiano Cavalheiro. E tu vai continuar também na escuta, a gente vai continuar. Na escuta eu vou mandar beijo. recado todos os dias pra vocês. Isso aí. Sucesso na nova trajetória lá nos novos desafios. E a gente volta amanhã com mais DNA. Até amanhã. Tchau, tchau. Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.